E se eu te dissesse que a vida que você está vivendo hoje não é resultado do seu destino, mas do que você pensa todos os dias? Talvez você esteja tentando mudar, tentando crescer, tentando prosperar, mas por dentro ainda se sente preso no mesmo lugar. Como se algo invisível estivesse te segurando, mesmo quando você se esforça. Mas a verdade é que a sua vida externa sempre vai ser um reflexo do que está acontecendo dentro da sua mente. E o mais forte disso tudo é que isso pode mudar. Porque no momento em que você muda a forma como pensa, você muda a forma como age. E quando você muda suas ações, você muda completamente o seu futuro. Hoje, este vídeo pode ser só mais um vídeo para você. Ou pode ser o início de uma nova mentalidade, uma nova direção e uma nova versão da sua vida. Mas isso depende de uma decisão simples. Você vai continuar o mesmo, ou vai permitir que algo dentro de você desperte de verdade. Se esse conteúdo já está falando com você, então não ignora esse momento. Inscreva-se no canal. Deixe o like. Comente o que você quer mudar na sua vida a partir de hoje. Porque aqui não é só conteúdo, é um chamado para a transformação. E talvez hoje seja o dia em que tudo começa a mudar para você. Havia um momento em que tudo parecia estagnado. Não era apenas falta de dinheiro. Era uma sensação mais profunda, quase silenciosa, como se a vida estivesse acontecendo para todos, menos para ele. As oportunidades passavam, mas nunca paravam. O dinheiro parecia sempre estar quase lá, como uma promessa que nunca se cumpre, sempre a um passo de distância, sempre fora de alcance. E o mais estranho não era a falta em si, mas a repetição dela, como se um padrão invisível estivesse guiando cada decisão, cada tentativa, cada resultado. Então, em meio a esse ciclo silencioso, surge a pergunta que não apenas incomoda, mas desperta. E se o problema não for o mundo, mas a forma como você pensa? Essa pergunta não traz conforto. Ela não consola. Ela confronta. Porque se isso for verdade, então não existe mais para onde fugir. Não existe mais culpado externo. Não existe mais destino aleatório. Existe apenas responsabilidade interna. E essa ideia, para muitos, é pesada demais para aceitar. Mas para quem está prestes a mudar de vida, é exatamente o ponto de virada. A mente que acredita na escassez, vive na escassez. Não porque o mundo seja cruel, mas porque ela filtra a realidade através da limitação. Ela não enxerga oportunidades, enxerga riscos, não enxerga caminhos, enxerga obstáculos, não enxerga possibilidades, enxerga desculpas disfarçadas de lógica. E assim, sem perceber, a pessoa começa a viver dentro de uma prisão invisível, construída não por paredes, mas por pensamentos repetidos durante anos. Por outro lado, a mente que acredita na abundância começa a enxergar caminhos invisíveis, não porque o mundo mudou, mas porque a percepção mudou. Onde antes havia bloqueio, agora existe aprendizado. Onde antes havia impossível, agora surge a pergunta: como isso pode ser feito? E essa mudança não acontece no ambiente, acontece dentro. Porque toda transformação verdadeira começa no ponto em que o indivíduo deixa de aceitar automaticamente aquilo que sempre acreditou sobre si mesmo. E naquele instante silencioso, quando a dúvida antiga começa a perder força, algo novo nasce. A consciência de que a realidade externa sempre foi, em algum nível, um reflexo da realidade interna. E quando essa ideia se instala profundamente, nada mais pode continuar exatamente como antes. Depois daquele pensamento, nada voltou a ser exatamente como antes. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque a forma de enxergá-lo começou a rachar. Existe um momento na vida de qualquer pessoa em que a realidade deixa de parecer sólida
e começa a revelar suas fissuras invisíveis. Não são fissuras externas, são internas. São aquelas pequenas rachaduras na forma como você interpreta tudo o que vive. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Nos dias seguintes ao primeiro despertar, algo estranho surgiu. Um desconforto mental constante. Não era dor física, não era tristeza clara. Era algo mais sutil. Como se a mente estivesse tentando voltar ao estado antigo, mas já não conseguisse se encaixar completamente nele. Tudo parecia igual por fora, mas por dentro já não era. As mesmas ruas, as mesmas pessoas, as mesmas dificuldades. Mas agora havia uma nova camada de consciência observando tudo isso. E essa consciência começou a fazer perguntas perigosas. Por que eu aceito isso como normal? Quem decidiu que minha vida deveria ser limitada assim? Em que momento eu parei de questionar? Essas perguntas não tinham resposta imediata, mas tinham efeito. Elas desestabilizavam certezas antigas, e quando as certezas começam a desmoronar, o crescimento começa a se tornar inevitável. O confronto com o padrão invisível. Ele percebeu algo inquietante. Não eram apenas decisões isoladas que o mantinham no mesmo lugar. Era um padrão. Acordar, pensar as mesmas coisas, repetir as mesmas preocupações, evitar os mesmos riscos, buscar os mesmos resultados pequenos. Um ciclo perfeito, um ciclo invisível, um ciclo confortável e ao mesmo tempo limitador. E a parte mais difícil de aceitar era essa. Não havia ninguém segurando ele para trás. Não havia uma força externa impedindo o progresso. Era ele, repetindo ele mesmo. E essa percepção trouxe um silêncio estranho. Porque quando você percebe que o maior obstáculo não está fora, mas dentro, não existe mais para onde apontar o dedo. Existe apenas um caminho, mudança. O peso das convicções antigas. Mas mudar não é simples quando a mente foi treinada por anos na mesma direção. Cada tentativa de pensar diferente era imediatamente puxada de volta por uma força antiga. Isso não é para você. Você não tem recursos suficientes. Pessoas como você não conseguem isso. É melhor não arriscar. Essas frases não vinham como vozes externas. Elas vinham como pensamentos automáticos. E isso era o mais perigoso. Porque quando uma limitação se disfarça de pensamento próprio, ela se torna invisível. E aquilo que é invisível é difícil de combater. Mas agora havia algo novo acontecendo. Ele já não acreditava nessas vozes como antes. Ele apenas as observava. E observar sem obedecer é o início da liberdade mental, a primeira resistência interior. Nos primeiros dias de tentativa de mudança, tudo parecia piorar. É assim que a mente reage quando perde controle. Ela aumenta o volume das dúvidas, ela intensifica os medos, ela tenta restaurar o antigo equilíbrio, mesmo que esse equilíbrio seja sofrimento. E foi nesse período que a pergunta mais importante surgiu. Por que tudo parece pior quando eu tento melhorar? A resposta não veio de fora, veio de dentro, porque qualquer sistema que está sendo reprogramado entra em resistência antes de evoluir. E a mente humana não é diferente. Ela prefere o familiar ao desconhecido, mesmo quando o familiar limita e o desconhecido liberta. O primeiro sinal de despertar real. Mas algo começou a mudar sutilmente. Ele percebeu que, entre um pensamento automático e outro, existia um pequeno espaço, um intervalo, uma pausa, e nesse espaço havia escolha. Pela primeira vez, ele entendeu algo profundo. Não somos apenas o que pensamos automaticamente, somos também o que escolhemos pensar depois. E esse pequeno intervalo era o início do poder real. Porque se existe escolha, existe direção. Se existe direção, existe mudança. Se existe mudança,
existe destino novo. A primeira quebra do destino antigo. Sem perceber, pequenas ações começaram a mudar. Não eram grandes movimentos. Eram decisões simples, quase invisíveis. Não aceitar o primeiro pensamento negativo, observar antes de reagir, questionar antes de desistir, tentar antes de concluir que não daria certo. E cada pequena mudança criava um efeito silencioso. Como se a vida começasse a responder de forma diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque o padrão interno estava sendo quebrado. Isso é o que Napoleon Hill chamaria de início da transformação mental, quando o homem deixa de reagir automaticamente ao seu antigo padrão e começa a construir um novo estado de pensamento consciente, o início de uma nova consciência. No final daquele período, nada externo havia sido conquistado ainda, mas internamente tudo havia começado a mudar. E isso é o ponto que poucos entendem. A riqueza não começa quando o dinheiro aparece. Ela começa quando a mente deixa de pensar como quem não a possui. E naquele instante silencioso, ele começou a perceber. Talvez não fosse uma questão de sorte, talvez não fosse uma questão de tempo, talvez não fosse uma questão do mundo, talvez fosse uma questão de identidade mental. E uma vez que essa ideia se instala, o antigo eu começa a perder espaço e um novo começa a nascer. Com o passar dos dias, algo ficou impossível de ignorar. A mudança não era mais apenas uma ideia. Ela havia se tornado um confronto interno constante, porque toda vez que ele tentava avançar mentalmente, algo antigo parecia puxá-lo de volta. Não era uma força física, não era uma pessoa, não era uma circunstância específica, era algo mais profundo. Era o conjunto de crenças invisíveis que havia sido instalado ao longo dos anos, silenciosamente, repetidamente, sem questionamento. Crenças que não tinham sido escolhidas, mas absorvidas. E agora elas estavam sendo desafiadas pela primeira vez. A guerra interna começa. Ele começou a perceber que sua mente não era um espaço neutro, era um campo de batalha. De um lado, uma nova consciência tentando expandir possibilidades, abrir caminhos, enxergar oportunidades. Do outro lado, uma estrutura antiga, automática, construída a partir de experiências passadas, medo, repetição e condicionamento. E o conflito entre essas duas forças criava algo estranho, cansaço mental. Não físico, mas existencial, porque pensar diferente exige energia e romper padrões exige coragem. As crenças que nunca foram questionadas. Foi então que ele começou a ouvir com mais atenção os pensamentos automáticos. E o que ele descobriu foi desconfortável. Dinheiro é difícil. Só alguns conseguem. Eu preciso de sorte. Eu não tenho o que é necessário. Melhor não arriscar. Essas frases não surgiam como opiniões, surgiam como verdades absolutas. E esse era o perigo. Porque uma crença não questionada se transforma em destino disfarçado. E ele percebeu algo profundo. Ninguém nasce limitado, é ensinado a se limitar. A ilusão do realismo. Em algum momento da vida, ele havia confundido realismo com limitação. Pensar pequeno parecia prudente. Evitar riscos parecia inteligente. Aceitar pouco parecia seguro. Mas agora, ele via isso com mais clareza. O que antes parecia prudência era, na verdade, condicionamento. E uma pergunta começou a incomodar profundamente. E se tudo o que eu acredito ser real for apenas repetição de ideias antigas? Essa pergunta não traz conforto. Ela desestrutura, porque ela destrói a base de tudo que parecia sólido. O momento mais perigoso da transformação. Existe um ponto na jornada de qualquer mudança real em que a mente tenta desistir. Não porque a pessoa não quer mudar, mas porque mudar significa abandonar uma identidade antiga. E isso gera resistência. Ele começou a sentir isso claramente.
Os pensamentos voltavam com mais força, as dúvidas pareciam mais convincentes, as velhas justificativas pareciam mais lógicas e a mente sussurrava: você está complicando as coisas. Você sempre foi assim. Não vai funcionar. Mas agora havia algo diferente. Ele já não aceitava tudo automaticamente. Ele observava, e observar pensamentos sem obedecer é o início da libertação. A primeira separação entre o eu e o pensamento. Foi nesse período que uma descoberta silenciosa aconteceu. Ele percebeu que não eram seus pensamentos. Ele era o observador deles. E isso mudou tudo. Porque se ele podia observar um pensamento, então ele não era obrigado a obedecê-lo. E se não era obrigado a obedecer, então havia escolha. E onde há escolha, há poder. A reação da mente antiga. Mas a mente antiga não cede facilmente. Ela tenta proteger o que conhece, mesmo que o conhecido seja limitação. E então os pensamentos começaram a intensificar. Isso é ilusão. Você está sonhando alto demais. Volte ao normal. Mas o normal agora parecia diferente. O normal agora parecia pequeno demais. E isso gerava conflito interno, porque crescer dói mais do que permanecer igual. O primeiro ato de domínio mental. No meio dessa batalha interna, algo novo aconteceu. Pela primeira vez, ele não reagiu automaticamente a um pensamento negativo. Ele apenas respirou e não seguiu a ordem mental. Foi pequeno, quase invisível, mas foi decisivo. Porque naquele instante ele quebrou uma cadeia invisível. E toda a cadeia começa a se enfraquecer no primeiro elo quebrado. O início do controle consciente. Ele começou a praticar algo simples, não acreditar imediatamente em tudo o que pensava. E isso parecia simples, mas era revolucionário. Porque a maioria das pessoas vive acreditando em tudo o que pensa. E quem acredita em tudo o que pensa, não pensa, apenas reage. Mas ele começou a pensar sobre o próprio pensamento. E isso abriu um novo nível de consciência. A mente começa a ser reprogramada com o tempo. Pequenas mudanças começaram a surgir. Menos medo ao imaginar possibilidades maiores. Mais curiosidade sobre caminhos novos. Menos impulso de desistir imediatamente, mais espaço entre pensamento e ação. E nesse espaço nascia algo novo, consciência. E consciência é o primeiro tijolo de qualquer prosperidade duradoura. A verdade começa a surgir. No final desse ciclo, uma verdade começou a se formar dentro dele. Não como teoria, mas como percepção direta. Não era o mundo que estava bloqueando sua vida. Era a forma como sua mente interpretava o mundo, e isso significava algo gigantesco. Se a mente foi construída, ela pode ser reconstruída. E se pode ser reconstruída, então nada está realmente definido. Depois da descoberta mais importante até aquele momento, a percepção de que ele não era seus pensamentos, algo silencioso começou a mudar dentro dele. Não foi uma mudança explosiva. Não foi um evento marcante. Foi algo muito mais perigoso para a antiga versão de si mesmo. Um novo estado de consciência começando a se estabilizar. E quando a consciência se estabiliza, a antiga identidade começa a perder a autoridade. O fim do piloto automático. Durante anos, sua vida havia sido conduzida em modo automático. Ele pensava, reagia, decidia e repetia, sem perceber que a maior parte dessas ações não vinha de escolha consciente, mas de padrões já instalados. Mas agora algo estava diferente. Ele começou a perceber o intervalo entre estímulo e reação. E esse intervalo era tudo, porque é nesse espaço invisível que o destino começa a ser reescrito. A primeira luta contra si mesmo. Nos primeiros dias dessa nova percepção, o desafio não foi externo, foi interno.
A mente antiga não desaparece só porque você a reconhece. Ela resiste, ela argumenta, ela tenta recuperar controle e começou a sussurrar com mais frequência. Você está exagerando. Isso não é para você. Volte ao normal. Não complique sua vida. Mas agora essas frases já não tinham o mesmo peso absoluto. Elas eram percebidas como padrões, não verdades. E essa diferença muda tudo. A disciplina como primeiro teste de poder, ele percebeu que entender não era suficiente. Consciência sem prática é apenas observação. E então veio o primeiro teste real, disciplina. Não aquela disciplina motivacional de curto prazo, mas a disciplina silenciosa, repetitiva, quase invisível. A disciplina de continuar mesmo sem emoção. A disciplina de agir mesmo sem certeza. A disciplina de escolher o novo pensamento quando o antigo parecia mais confortável. Isso era desconfortável, porque o cérebro sempre prefere o familiar ao desconhecido, mesmo quando o familiar limita. A resistência invisível do cérebro. Ele começou a perceber algo curioso. Toda vez que tentava mudar um pequeno hábito mental, surgia um tipo de resistência interna, uma vontade de procrastinar, uma sensação de cansaço sem motivo, uma busca por distração. Isso não era coincidência, era o sistema antigo tentando manter equilíbrio. Porque toda mudança interna gera instabilidade temporária, e a mente humana interpreta instabilidade como perigo. A pergunta que começou a reconfigurar tudo em meio a esse processo, uma pergunta começou a se repetir constantemente. O que aconteceria se eu realmente levasse meus pensamentos mais poderosos a sério? Essa pergunta parecia simples, mas era destrutiva para o velho padrão. Porque o antigo eu vivia baseado em dúvidas, e o novo eu começava a ser baseado em possibilidades. A mudança no foco mental. Algo fundamental começou a mudar: o foco. Antes, sua mente era um campo disperso, preocupações financeiras, medo do futuro, comparação com outras pessoas, memórias de fracassos. Mas agora ele começou a perceber algo essencial. Onde o foco vai, a energia vai junto, e onde a energia vai, a realidade começa a se moldar. O primeiro sinal de expansão interna. Sem perceber, ele começou a pensar de forma diferente, não imediatamente sobre riqueza, mas sobre capacidade, sobre possibilidades, sobre caminhos que antes pareciam invisíveis. E isso gerou uma sensação estranha, como se o mundo tivesse ficado um pouco maior. Não porque o mundo mudou, mas porque a percepção expandiu. O confronto com a identidade antiga. Mas toda expansão exige um confronto, e o confronto veio na forma de uma dúvida profunda. Quem eu estou me tornando? Porque mudar pensamentos é uma coisa, mas mudar identidade é outra completamente diferente. E a identidade antiga começou a reagir com medo, porque toda identidade antiga luta para sobreviver, mesmo quando ela já não serve mais. O momento de virada silenciosa. E foi nesse ponto que algo fundamental aconteceu. Ele percebeu que não precisava vencer a mente antiga de uma vez. Ele só precisava parar de obedecê-la automaticamente. E isso já era suficiente para iniciar uma ruptura real, porque a força de qualquer padrão não está em sua existência, mas na sua repetição. E quando a repetição é interrompida, o padrão começa a morrer lentamente, a primeira sensação de liberdade real. Pela primeira vez, ele sentiu algo diferente. Não era euforia, não era felicidade exagerada, era algo mais profundo, clareza. A clareza de que ele não estava preso, ele estava condicionado. E tudo que é condicionado pode ser recondicionado. O início da reprogramação real. Agora ele entendia o jogo. Não se tratava de lutar contra o mundo, nem de esperar mudanças externas,
mas de reprogramar a origem de tudo, a mente. E essa reprogramação não acontece em um dia, nem em um pensamento, nem em uma decisão isolada. Ela acontece na repetição consciente de novas escolhas internas. A nova base começa a ser construída. Sem perceber, ele começou a substituir antigos padrões: medo por observação, dúvida por questionamento, limitação por possibilidade, reação por consciência. E cada pequena substituição era como remover um tijolo antigo e colocar um novo no lugar. A verdade que começa a se revelar. No fim desse ciclo, uma verdade começou a se consolidar dentro dele. Não existe transformação externa sem transformação interna consistente. E mais importante ainda, a prosperidade não começa no dinheiro. Começa no pensamento que você repete quando ninguém está vendo. Com o passar dos dias, a mudança deixou de ser algo apenas teórico e começou a se tornar prática. Não havia mais apenas reflexões e percepções internas. Agora havia comportamento. Pequenas ações diárias que começaram a refletir uma nova forma de pensar. No início, nada parecia grandioso. Pelo contrário, tudo era sutil demais para ser notado por alguém de fora. Mas internamente, cada pequeno ajuste mental tinha um impacto profundo. Ele começou a perceber que a mente antiga ainda estava presente, mas já não comandava automaticamente suas decisões. Era como se houvesse uma separação invisível entre o impulso e a ação. Antes, o pensamento vinha e imediatamente se transformava em comportamento. Agora, havia uma pausa, um intervalo, um espaço de escolha. E esse espaço mudou tudo. Porque é nesse intervalo que a consciência começa a dominar o instinto. Ele percebeu que durante anos sua vida havia sido guiada por reações automáticas. Pensamentos de medo geravam hesitação. Pensamentos de dúvida geravam desistência. Pensamentos de limitação geravam paralisia. E tudo isso acontecia tão rapidamente que ele nem percebia que estava reagindo, não escolhendo. Agora, porém, ele começava a observar esse processo em tempo real. E observar algo em tempo real muda completamente a relação com aquilo. Nos primeiros dias dessa nova fase, a mente antiga ainda tentava retomar controle. Ela aparecia disfarçada de lógica, de prudência, de realismo. Dizia que era melhor não arriscar, melhor esperar, melhor não tentar demais. Mas algo havia mudado. Ele já não aceitava essas mensagens como verdades absolutas. Ele começou a tratá-las como informações, não como ordens. E isso foi um ponto de virada silencioso. Aos poucos, ele começou a perceber que o verdadeiro domínio mental não é eliminar pensamentos negativos, mas deixar de obedecê-los automaticamente, porque pensamentos não controlados podem existir em qualquer mente, mas pensamentos não obedecidos perdem poder. E foi nesse entendimento que uma nova estrutura interna começou a se formar. Ele não estava mais lutando para não pensar errado. Ele estava aprendendo a pensar conscientemente. Essa mudança refletiu diretamente na forma como ele começava o dia. Antes, acordava já com o peso de preocupações antigas. Agora, havia um momento de observação silenciosa logo ao despertar. Ele não corria mais para dentro do fluxo automático da mente. Ele apenas observava. E ao observar, começou a perceber algo importante. A maioria dos pensamentos não eram novos. Eram repetições. Repetições de medo. Repetições de limitação. Repetições de experiências passadas. E isso trouxe uma compreensão profunda. Ele não estava enfrentando o presente. Estava apenas revivendo o passado dentro da mente. Essa percepção começou a enfraquecer antigos padrões, porque quando você identifica um padrão, ele perde força sobre você. E pela primeira vez, ele começou a sentir que talvez não fosse vítima da própria vida.
mas sim do próprio padrão de pensamento. E essa ideia, embora desconfortável, era libertadora. Com isso, pequenas mudanças começaram a surgir naturalmente. Ele começou a agir com mais intenção. Começou a questionar mais antes de desistir. Começou a observar mais antes de reagir. E começou a entender que o progresso real não vem de grandes explosões de motivação, mas de pequenas decisões consistentes repetidas ao longo do tempo. E mesmo sem perceber ainda completamente, algo essencial estava acontecendo. Uma nova identidade estava sendo construída. Não uma identidade baseada em passado, mas uma identidade baseada em escolha. E toda vez que ele escolhia agir diferente do padrão antigo, ele enfraquecia a versão anterior de si mesmo. No fundo, ele ainda não tinha resultados visíveis externos. Nada havia mudado drasticamente no mundo material, mas internamente tudo estava em reconstrução. E essa é uma das verdades mais importantes da transformação humana. O mundo externo sempre demora mais para refletir aquilo que já mudou internamente. Ele ainda não sabia exatamente onde essa mudança o levaria. Mas uma coisa estava clara: voltar a ser quem ele era antes já não parecia mais uma opção real, porque uma vez que a mente desperta, ela nunca mais aceita dormir da mesma forma. A transformação que estava acontecendo dentro dele começou a exigir algo que não podia mais ser ignorado: consistência. No início, tudo parecia ser uma questão de descoberta. Ele estava entendendo padrões, observando pensamentos, percebendo a forma como a mente operava. Mas agora essa fase já não era suficiente. O conhecimento por si só começava a perder valor, se não fosse acompanhado de ação repetida. E foi aí que a realidade começou a ficar mais séria. Porque entender é confortável, mas aplicar é onde a maioria das pessoas se separa da mudança real. Ele percebeu que havia dias em que se sentia forte, lúcido, capaz de enxergar oportunidades e pensar de forma mais ampla. Mas também havia dias em que a mente antiga voltava com mais intensidade, trazendo dúvidas, preguiça mental e uma vontade quase automática de voltar ao antigo padrão. E foi nesse contraste que ele entendeu algo essencial. Transformação não é um estado constante, é uma escolha repetida. Nos dias em que a motivação estava alta, tudo parecia fácil. Mas nos dias em que ela desaparecia, era exatamente aí que o verdadeiro caráter mental era testado. E pela primeira vez, ele começou a compreender a diferença entre motivação e disciplina. Motivação era emoção passageira. Disciplina era direção permanente. A disciplina começou a se tornar o centro da nova estrutura interna que ele estava construindo. Não era algo agressivo ou forçado. Era silencioso, quase invisível, mas extremamente poderoso. Ele começou a fazer coisas mesmo sem vontade, não porque se sentia inspirado, mas porque entendia que esperar por inspiração era permanecer preso ao mesmo ciclo de antes. E isso mudou a forma como ele via a própria vida. Antes, ele acreditava que precisava se sentir pronto para agir. Agora, ele começava a perceber que agir era o que criava a sensação de estar pronto. E essa inversão mudou tudo. Com o tempo, pequenas vitórias começaram a surgir. Não vitórias externas ainda, mas internas. Vitórias contra a procrastinação. Vitórias contra o impulso de desistir. Vitórias contra o pensamento automático de limitação. Cada uma dessas pequenas vitórias fortalecia algo novo dentro dele. Confiança construída pela ação, não pela esperança. E quanto mais ele agia de forma disciplinada, mais a mente antiga perdia a autoridade. Ela ainda falava, ainda tentava convencer, ainda trazia dúvidas, mas já não tinha o mesmo controle. Porque agora havia evidência interna de mudança, e a mente humana respeita aquilo que é repetido com consistência. Em determinado momento, ele percebeu algo profundo.
A disciplina não era apenas uma ferramenta para alcançar objetivos. Ela estava, na verdade, moldando quem ele estava se tornando. Cada ação disciplinada não estava apenas produzindo resultados futuros. Estava reescrevendo sua identidade no presente. Isso trouxe uma nova compreensão. Não se trata de ter disciplina para conseguir algo, mas de ser disciplinado para se tornar alguém. Com essa consciência, ele começou a observar outra mudança importante. As oportunidades que antes pareciam distantes começaram a parecer mais acessíveis. Não porque o mundo havia mudado, mas porque sua percepção de si mesmo havia mudado. Ele já não se via como alguém limitado às circunstâncias. Começava a se ver como alguém em construção constante. E essa mudança interna começou a afetar até sua forma de pensar sobre dinheiro e prosperidade. Antes, dinheiro era algo externo, difícil, distante. Agora, ele começava a entender que prosperidade não começa fora, mas dentro da forma como valor, ação e foco são organizados mentalmente. Mesmo assim, ainda havia desafios, ainda havia resistência, ainda havia momentos de dúvida. Mas agora havia algo novo sustentando tudo isso. Uma direção interna que não dependia mais de emoção. E pela primeira vez, ele entendeu com clareza silenciosa. Não é o mundo que determina seu avanço, mas a sua capacidade de continuar avançando, mesmo quando o mundo interno tenta te puxar de volta. Com o tempo, ele começou a perceber que a verdadeira batalha não era contra o mundo externo, nem contra circunstâncias visíveis. O que realmente determinava o rumo da sua vida era algo muito mais sutil, quase impossível de ser notado por quem vive no automático. O invisível dentro da mente. Não eram eventos, não eram pessoas, não eram oportunidades perdidas, eram interpretações. Ele começou a observar com mais profundidade como cada situação da vida era imediatamente filtrada por pensamentos antigos. Um pequeno obstáculo era interpretado como fracasso. Uma demora era interpretada como rejeição. Uma dificuldade era interpretada como sinal de que não valia a pena continuar. E esse processo acontecia tão rápido que durante anos ele nunca havia percebido que não estava reagindo à realidade, mas sim à sua interpretação dela. Foi nesse ponto que a transformação ganhou uma nova camada. Ele entendeu que, enquanto a mente não fosse observada com atenção constante, ela continuaria repetindo padrões antigos, como se fossem verdades absolutas. E o mais perigoso disso tudo era que esses padrões não pareciam pensamentos estranhos, pareciam identidade. Nos momentos de desafio, a mente antiga se fortalecia novamente. Ela voltava com argumentos mais sofisticados, mais lógicos, mais convincentes. Não dizia apenas "você não consegue". Ela dizia "isso não faz sentido agora. Não é o momento certo. Existem outras prioridades". E por trás dessas frases havia sempre o mesmo objetivo: manter o estado atual. Ele começou a perceber que a mente não resiste à mudança porque quer prejudicar a pessoa, mas porque busca segurança. O problema é que ela confunde segurança com repetição. E aquilo que é repetido por muito tempo, mesmo que seja limitado, passa a ser interpretado como seguro. Foi aí que ele começou a enfrentar um novo tipo de desafio. Não mais o desafio de entender, mas o desafio de sustentar. Sustentar novos pensamentos, sustentar novas atitudes, sustentar novas escolhas mesmo quando o antigo sistema interno gritava para voltar atrás. Isso exigia algo que ele ainda não havia desenvolvido completamente: firmeza emocional. Não uma firmeza agressiva, mas uma estabilidade silenciosa que não dependia das circunstâncias externas. Em determinados momentos, ele se pegava questionando se realmente estava mudando ou apenas se iludindo com ideias novas. Mas até mesmo essa dúvida já não tinha o mesmo poder de antes, porque agora ele tinha algo que não existia no início da jornada: registros internos de mudança.
Ele já não era mais a mesma pessoa que começou aquele processo. E isso era inegável. Cada pequena ação consistente havia criado um novo tipo de prova interna. Não uma prova externa, visível para os outros, mas uma prova silenciosa que apenas ele podia sentir. A de que era possível agir de forma diferente do padrão antigo. E isso enfraquecia, dia após dia, a estrutura da identidade anterior. Foi nesse período que uma compreensão mais profunda começou a emergir. Ele percebeu que a vida não muda quando você deseja mudar. Ela muda quando você se torna incapaz de continuar sendo o mesmo. E essa incapacidade não vem de um evento externo. Vem da repetição consciente de novos comportamentos até que o antigo padrão se torne insustentável. Mesmo assim, o processo não era linear. Havia avanços e recaídas, momentos de clareza e momentos de confusão. Mas agora existia uma diferença fundamental. Ele não se definia mais pelos momentos de queda. Ele começou a entender que quedas fazem parte da transição, não da identidade. E assim, pouco a pouco, algo começou a se consolidar dentro dele, uma nova relação com o próprio pensamento. Ele já não era dominado por ele, nem ignorava ele. Ele o observava, questionava e escolhia. E isso, embora simples em teoria, era uma das formas mais profundas de liberdade mental. No final desse ciclo, ele já não buscava mais apenas mudar resultados externos. Ele estava, sem perceber completamente ainda, mudando a origem de todos os resultados, o estado interno de consciência. E essa mudança, uma vez iniciada de forma consistente, não pode ser facilmente revertida. Algo começou a mudar de forma mais perceptível. Não foi uma mudança brusca, nem um acontecimento extraordinário. Foi mais como uma nova forma de enxergar o mesmo mundo. Situações que antes passavam despercebidas começaram a chamar atenção. Ideias que antes eram ignoradas começaram a parecer possíveis. E caminhos que antes pareciam inexistentes começaram a surgir na mente como alternativas reais. Ele percebeu que o mundo externo não havia se transformado, mas a forma como ele o interpretava sim. Antes, ele vivia dentro de um filtro mental que eliminava possibilidades antes mesmo delas serem analisadas. Qualquer ideia de crescimento vinha acompanhada de uma resposta automática. Isso não é para mim. Isso é complicado demais. Isso exige recursos que eu não tenho. Esse tipo de pensamento não era mais questionado. Era aceito como verdade. Mas agora, esse processo começou a ser interrompido. Em vez de rejeitar automaticamente uma ideia, ele começou a analisá-la com outro tipo de mentalidade. Não mais a mentalidade de limitação, mas a mentalidade de possibilidade. E essa simples mudança de abordagem começou a gerar um efeito profundo. Porque quando você muda a pergunta, você muda as respostas que sua mente encontra. Ele começou a se perguntar coisas diferentes. Não mais, por que isso não dá certo? Mas, o que seria necessário para isso dar certo? Não mais, isso é impossível? Mas, o que eu ainda não estou vendo? Não mais, eu consigo? Mas como alguém nessa situação conseguiria? E essas perguntas começaram a abrir espaços mentais que antes não existiam. Foi nesse ponto que ele percebeu algo essencial. Oportunidades não surgem apenas no mundo externo. Elas surgem primeiro na forma como você interpreta o mundo externo. A mesma situação que para uma mente limitada é um problema, para uma mente treinada pode ser uma oportunidade disfarçada. Começou a notar também algo curioso no comportamento das pessoas ao seu redor. Muitas delas estavam presas exatamente no mesmo padrão que ele havia vivido por tanto tempo. Repetiam reclamações, reforçavam limitações, evitavam riscos e chamavam isso de realismo. Mas agora ele via isso com outra clareza. Não era falta de capacidade, era excesso de condicionamento.
Essa percepção trouxe uma sensação estranha. Ao mesmo tempo em que ele se sentia mais consciente, também se sentia mais distante da forma antiga de pensar, como se estivesse saindo de um tipo de sono coletivo, onde a maioria das pessoas ainda acreditava que suas limitações eram definitivas. Mesmo assim, ele ainda enfrentava momentos de dúvida. A diferença é que agora essas dúvidas não tinham mais o mesmo poder de paralisar. Elas surgiam, mas não comandavam. Ele conseguia observá-las sem se perder nelas. E isso era uma habilidade nova, a de não se identificar com o próprio medo. Com o passar do tempo, pequenas oportunidades começaram a ser percebidas de forma mais clara. Não necessariamente grandes mudanças imediatas, mas sinais sutis, conexões, ideias, possibilidades de ação que antes não eram notadas. E o mais importante, ele começou a agir sobre elas. Mesmo pequenas ações, quando feitas com consistência e consciência, começam a alterar o rumo da vida. Ele entendeu algo que antes parecia abstrato, mas agora começava a fazer sentido na prática. A mente não apenas interpreta a realidade, ela seleciona o que você percebe da realidade. E aquilo que você não percebe simplesmente não existe para você. Isso significava que por anos ele não havia sido sem oportunidades. Ele apenas não havia desenvolvido a percepção para enxergá-las. E essa percepção agora estava sendo reconstruída. No fim desse ciclo, uma nova base mental já estava estabelecida. Ele não via mais a vida como algo fixo, determinado ou limitado por condições externas. Começava a ver a vida como um campo dinâmico de possibilidades, onde o que determina o resultado não é apenas o ambiente, mas o estado interno de quem observa esse ambiente. E essa mudança, embora ainda em desenvolvimento, já não tinha como ser ignorada. Porque uma vez que você começa a ver oportunidades onde antes via bloqueios, você nunca mais volta a enxergar da mesma forma. Até aquele momento, tudo havia acontecido principalmente dentro dele. As mudanças eram mentais, silenciosas, quase invisíveis para qualquer outra pessoa. Mas havia um ponto inevitável em qualquer processo de transformação. O momento em que a mente precisa sair do campo das ideias e ser testada no mundo real. E esse momento chegou. Ele percebeu que não era mais suficiente apenas compreender, refletir ou observar padrões internos. O novo estado de consciência precisava ser colocado à prova através da ação, porque ideias, quando não são aplicadas, permanecem apenas como possibilidades. E possibilidades não mudam vidas sozinhas. O que muda a vida é a decisão de agir, apesar da incerteza. Nos primeiros movimentos práticos, ele sentiu o peso da antiga versão de si mesmo tentando interferir. A mente antiga não desaparece quando você decide mudar, ela apenas muda de estratégia. Em vez de impedir diretamente, ela começa a negociar. Sugere espera, sugere cautela, sugere preparação excessiva. Você ainda não está pronto. Talvez seja melhor pensar mais um pouco. E se der errado? Essas frases já eram conhecidas, mas agora não tinham o mesmo controle absoluto. Ele começou a agir mesmo com desconforto. Não porque o medo havia desaparecido, mas porque ele já não aceitava mais ser guiado por ele. E essa é uma diferença fundamental que separa a intenção de transformação real. Porque coragem não é a ausência de medo. Coragem é a ação apesar dele. Cada pequena ação no mundo real começou a gerar um efeito interno imediato. Ao agir, ele percebia que a mente ganhava mais confiança. E essa confiança não vinha de resultados ainda, mas da prova de que ele era capaz de quebrar o padrão antigo. E isso começou a construir algo novo dentro dele: credibilidade interna. Ele entendeu que a mente respeita mais aquilo que é feito do que aquilo que é apenas pensado. Pensamentos podem ser questionados, mas ações repetidas criam evidência.
E evidência enfraquece crença antiga. Mesmo assim, os resultados externos ainda não eram grandes. E isso trouxe um dos testes mais difíceis de toda a jornada: a paciência. Porque quando a mudança interna começa a acontecer, mas o mundo externo ainda não acompanha, surge a dúvida. Será que isso está funcionando mesmo? Será que eu estou apenas me enganando? Mas agora, ele já não reagia imediatamente a essas perguntas. Ele havia aprendido a não tomar pensamentos como verdades instantâneas. Ele começou a entender algo essencial. O mundo externo não responde no mesmo ritmo que o mundo interno. A mente pode mudar em semanas, mas a realidade física leva tempo para reorganizar padrões, conexões e resultados. E esse atraso entre causa e efeito é exatamente onde a maioria das pessoas desiste. Mas ele já não estava mais operando no mesmo nível mental de antes. Agora ele compreendia que consistência em ação é mais importante do que velocidade de resultado. E assim, ele continuou. A cada ação, mesmo pequena, ele reforçava uma nova identidade. Não a identidade do passado, baseada em limitação e repetição automática, mas uma identidade baseada em escolha consciente. E essa nova identidade começava a ganhar força. Com o tempo, sinais começaram a surgir no mundo externo, não como explosões de sucesso imediato, mas como pequenas confirmações de que algo estava mudando. Novas ideias sendo reconhecidas, novas conexões surgindo, novas possibilidades aparecendo onde antes não existiam. E isso não era sorte, era consequência. Ele percebeu então algo profundo. O mundo não muda para quem pensa diferente. O mundo muda para quem pensa diferente e age de forma consistente nesse novo pensamento. No final desse ciclo, ele já não era mais apenas alguém que estava tentando mudar. Ele já era alguém em processo ativo de transformação real. E isso significava que não havia mais volta completa ao antigo estado. Porque uma vez que você prova para si mesmo que pode agir diferente, você nunca mais se enxerga da mesma forma. Chegou um momento em que a transformação já não era mais uma ideia em desenvolvimento. Ela havia se tornado parte dele, não como algo que ele estava tentando fazer, mas como algo que ele já era. E essa é a diferença mais profunda de toda a jornada. Quando a mudança deixa de ser esforço e começa a ser identidade. Ele olhava para trás e percebia claramente o quanto havia mudado. Não apenas na forma de pensar, mas na forma de existir dentro da própria mente. O antigo padrão de limitação já não tinha o mesmo controle. Ele ainda aparecia, ainda tentava se manifestar em momentos específicos, mas já não era mais dominante. Agora havia uma nova base interna, mais estável, mais consciente, mais seletiva. Ele entendeu que prosperidade não começa no dinheiro, nem nas oportunidades externas, nem nas circunstâncias favoráveis. Ela começa na forma como a mente interpreta valor, ação e possibilidade. Durante muito tempo, ele acreditou que prosperidade era algo que deveria chegar de fora para dentro. Mas agora, compreendia o oposto. Prosperidade é algo que se constrói de dentro para fora. A mudança mais importante não foi o que ele conquistou, mas o que ele deixou de ser. Ele deixou de ser alguém que reagia automaticamente aos próprios pensamentos. Deixou de ser alguém guiado por medo disfarçado de prudência. Deixou de ser alguém que esperava condições perfeitas para agir. E começou a se tornar alguém que cria condições através da ação consciente. Ele percebeu que a mente prospera quando deixa de operar no modo de sobrevivência e passa a operar no modo de criação. No modo de sobrevivência, tudo é risco. No modo de criação, tudo é possibilidade. E essa mudança de estado interno muda completamente a forma como o mundo é percebido. Ainda assim, ele não se via como alguém chegado ao destino. Pelo contrário,
Ele compreendeu que não existe ponto final na evolução mental. Existe apenas níveis mais profundos de consciência e responsabilidade. E quanto mais consciente ele se tornava, mais entendia que o verdadeiro crescimento não está em acumular resultados, mas em sustentar uma nova forma de pensar sob qualquer circunstância. Ele já não buscava mais apenas dinheiro como objetivo isolado. Ele começava a enxergar o dinheiro como consequência natural de valor, direção e consistência mental. Isso tirava o peso emocional da escassez, porque quando você entende o processo, o medo perde força. O mais importante, porém, era algo que não podia ser ignorado. Ele já não precisava mais convencer a si mesmo de que era capaz. Ele já tinha evidências internas suficientes para sustentar uma nova identidade. E identidade, uma vez consolidada, começa a guiar escolhas automaticamente. No fim dessa jornada, ele entendeu algo que mudou completamente sua relação com a vida. Não existe separação entre mente e realidade como ele imaginava no início. A realidade externa é, em grande parte, uma projeção lenta e contínua do estado interno repetido ao longo do tempo. E isso significava que ele não era vítima do destino. Ele era o ponto de origem da própria direção. E assim, sem necessidade de grandes declarações, ele apenas continuou, mas agora de uma forma diferente. Mais consciente, mais presente, mais responsável pelo próprio pensamento, porque ele entendeu que a verdadeira prosperidade não é um evento, é um estado mental sustentado. E quando esse estado é alcançado, o mundo externo apenas começa a refletir aquilo que já foi construído silenciosamente dentro. Depois de tudo o que havia acontecido, houve um período em que nada parecia novo por fora, mas tudo continuava se reorganizando por dentro. Essa é uma fase que quase ninguém entende na jornada de transformação, o momento em que você já não é mais quem era, mas ainda não se tornou completamente quem está se tornando. E esse entre não é confortável. Não é um estado de euforia, não é um estado de queda, é um estado de maturação. Ele começou a perceber que depois de grandes mudanças internas, a mente entra em um tipo de silêncio estranho. Não porque tudo está resolvido, mas porque o conflito interno principal já não domina mais cada pensamento. Antes, havia uma guerra constante entre intenção e limitação. Agora, essa guerra já não era mais o centro da experiência diária. Mas isso não significava ausência de desafios. Significava apenas que ele não era mais definido por eles. O mundo continuava o mesmo. As responsabilidades continuavam. As incertezas ainda existiam. Mas a forma como ele reagia a tudo isso havia mudado profundamente. E isso era o verdadeiro resultado da transformação. Não a eliminação dos problemas, mas a mudança da consciência que os interpreta. Ele começou a observar algo interessante. Situações que antes geravam ansiedade já não tinham o mesmo impacto emocional. Não porque ele havia se tornado frio, mas porque havia desenvolvido distância consciente entre o evento e a reação. E essa distância era tudo. Porque é nela que nasce o controle real da mente. Em momentos específicos, a antiga versão de si mesmo ainda tentava aparecer, não como uma identidade dominante, mas como ecos de hábitos antigos. Um pensamento aqui, uma dúvida ali, um impulso de voltar ao conforto conhecido. Mas agora havia algo diferente. Ele já não negociava com esses pensamentos. Ele apenas os reconhecia e seguia em frente. Com o passar do tempo, ele entendeu algo que não havia sido claro no início da jornada. Mudar a mente não é criar algo novo do zero, mas enfraquecer repetidamente um padrão antigo até que ele perca a autoridade. E isso não acontece em um único momento decisivo. Acontece na repetição silenciosa de novas escolhas.
Ele começou a notar também uma mudança na forma como lidava com o próprio tempo. Antes, o tempo era inimigo. Parecia sempre insuficiente, sempre pressionado, sempre atrasado em relação às expectativas. Agora, o tempo começou a ser visto como construção, não como algo que falta, mas como algo que se organiza. E com essa mudança, algo mais profundo começou a surgir: paciência estratégica. Não a paciência de quem espera passivamente, mas a paciência de quem entende que tudo relevante na vida humana precisa de consistência para se consolidar. Ele percebeu que a maioria das pessoas não falha por falta de inteligência ou oportunidade, mas por falta de sustentação mental. Começam mudanças, mas não sustentam. Têm insights, mas não repetem. Sentem motivação, mas não constroem disciplina. E assim voltam ao mesmo ponto inicial, repetindo ciclos com pequenas variações. Ele, porém, já não estava nesse ciclo. Não porque havia alcançado perfeição, mas porque havia desenvolvido consciência contínua do próprio processo. Isso impedia o retorno automático ao antigo padrão. Em determinados momentos, ele refletia sobre o início de tudo. Aquele período em que tudo parecia estagnado, onde as oportunidades passavam sem se fixar, onde o dinheiro parecia sempre distante e a vida parecia responder de forma limitada. Agora, essa lembrança não gerava dor, gerava compreensão, porque ele entendeu que aquele estado inicial não era uma sentença, era apenas um ponto de partida mental. E tudo o que aconteceu depois foi consequência direta da mudança na forma de pensar, interpretar e agir. O mais impressionante, porém, não era o que havia mudado externamente ao longo do tempo, mas o que havia sido reconstruído internamente de forma permanente. Ele não precisava mais se convencer de que poderia mudar. Ele já sabia, por experiência própria, que a mente é maleável, treinável e expansível. E esse conhecimento não era teórico, era vivido. No silêncio dessa nova fase, ele começou a compreender algo que muitos nunca chegam a perceber. A verdadeira liberdade não é ter tudo o que deseja, mas não ser mais controlado pelo que você teme. E pela primeira vez, ele sentiu que não estava mais correndo atrás de uma nova vida. Ele estava simplesmente vivendo a partir de uma nova consciência. E isso, por si só, já era a maior transformação possível. Com o tempo, tudo o que ele acreditava buscar fora começou a fazer mais sentido dentro. Ele percebeu que nunca se tratou apenas de dinheiro, nem de oportunidades, nem de sorte, nem de circunstâncias favoráveis. Sempre foi sobre mentalidade, sobre aquilo que acontece em silêncio, antes de qualquer resultado aparecer no mundo físico. O dinheiro, quando veio em forma de novas possibilidades, conexões e caminhos, não surgiu como um evento isolado. Ele surgiu como consequência natural de uma mente que aprendeu a pensar de forma mais organizada, mais consciente e mais consistente. Mas o ponto mais importante não foi o que ele conquistou, foi o que ele deixou de ser. Ele deixou de ser alguém guiado por pensamentos automáticos sem questionamento. Deixou de ser alguém que acreditava em cada limitação como se fosse uma verdade absoluta. Deixou de ser alguém que esperava o mundo mudar antes de mudar a si mesmo. E passou a ser alguém que entende uma verdade simples, mas profunda. O mundo externo sempre responde ao estado interno sustentado ao longo do tempo. E quando essa compreensão se fixa, algo irreversível acontece. Você não volta mais ao mesmo ponto de inconsciência anterior, porque agora existe percepção, e percepção muda tudo. Ele entendeu que não existe um momento mágico onde a vida muda de repente. O que existe é um acúmulo invisível de pequenas decisões internas e externas, repetidas até que se tornem identidade. E identidade, uma vez formada, começa a guiar tudo automaticamente.
O que antes parecia destino, agora parecia padrão. O que antes parecia sorte, agora parecia preparo. O que antes parecia impossível, agora parecia apenas ausência de construção mental adequada. E assim, ele chegou a uma conclusão silenciosa, mas definitiva. Não é o mundo que precisa ser controlado para você prosperar. É a mente que precisa ser treinada para enxergar, criar e sustentar prosperidade. No fim, o verdadeiro segredo nunca esteve escondido em fórmulas externas. Ele sempre esteve na repetição invisível dos pensamentos que você escolhe acreditar todos os dias, porque aquilo que você repete mentalmente, você constrói externamente. E quando ele entendeu isso de forma completa, não houve mais busca desesperada. Houve direção. Não houve mais confusão. Houve clareza. E não houve mais espera. Houve ação contínua. E assim, a jornada não terminou como um final fechado, mas como um novo começo silencioso. Porque quando a mente desperta de verdade, ela não busca mais um ponto final. Ela entra em evolução permanente. E essa foi a maior transformação de todas. Ele não encontrou apenas prosperidade. Ele se tornou o tipo de pessoa que a prosperidade encontra naturalmente. E assim, chegamos ao fim dessa jornada, mas talvez não ao fim da sua transformação. Porque se você entendeu uma coisa hoje, que seja essa: nada muda na sua vida até que algo mude primeiro dentro de você. Não é o mundo que te prende. São os pensamentos que você repete todos os dias. São as crenças que você aceitou sem questionar. E são as decisões que você evita tomar. A verdade é simples, mas poderosa. Quando a mente muda, tudo ao redor começa a responder de forma diferente. Oportunidades aparecem, caminhos se abrem, e aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar apenas uma questão de tempo, foco e ação. Mas isso só acontece para quem decide não continuar o mesmo. Então agora eu te pergunto, o que você vai fazer com essa consciência? Vai deixar isso ser apenas mais um vídeo? Ou vai ser o ponto de virada da sua vida? Se esse conteúdo falou com você de alguma forma, então não ignore esse sinal. Inscreva-se no canal. Deixe o like, comente o que mais te marcou nesse vídeo, porque cada comentário, cada ação é um compromisso que você faz com a sua própria mudança. E lembre-se disso antes de sair daqui. Você não está preso ao seu passado. Você está apenas repetindo ele. Mas no momento em que você decide mudar seus pensamentos, você começa a mudar o seu destino. A partir de hoje, pense diferente, haja diferente, e sua vida nunca mais será a mesma.